1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 ao 15. Quem achou, diga amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém. Irmãos e irmãs, nessa noite nós estamos diante de um texto da Escritura Sagrada preciosíssimo para a nossa vida. Esse texto fala a respeito de uma construção. Esse texto fala a respeito de nós e das nossas vidas. Nós estamos em construção. Nós ainda não fomos acabados. Nós estamos em um processo de edificação. Nós estamos sendo feitos dia após dia. As lutas, os problemas, as tristezas, as vitórias, as alegrias, sem dúvida alguma, cooperam para fazer a gente ser quem é e também cooperam para fazer a gente ser quem nós iremos nos tornar. Nós estamos em construção. O texto fala a respeito da vida, da nossa vida, mas não a vida que a gente vive simplesmente como pessoas nesse mundo, mas a respeito da vida cristã. Mas não somente sobre a vida cristã, o confessar a Jesus Cristo. Fala sobre a vida cristã modelo, a vida cristã ideal, a vida cristã adequada, a vida cristã parecida com aquilo que Deus sonhou e planejou para nós. A vida cristã talvez seja um dos maiores desafios para nós. Por quê? Porque a vida cristã, ela vai de encontro com um mundo hostil. Hostil não a nós, mas hostil a Cristo, hostil à palavra de Deus, hostil ao Senhor. A vida cristã ela é um desafio porque ela vai na contramão do pecado. A vida cristã ela é um desafio porque nós enfrentamos a oposição espiritual do diabo. A vida cristã é um desafio porque para que a gente viva uma vida cristã modelo, nós precisamos subjugar a carne. E aí eu me lembro de um texto de Lucas, capítulo 14, versículo 28, que diz assim: qual de vocês, se quiser construir, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Na verdade, o alerta de Jesus Cristo aqui no texto de Lucas é basicamente o seguinte: nós precisamos calcular o preço do desafio que é viver uma vida cristã modelo. O texto diz que se a gente não completar a carreira direito, a construção direito, nós iremos ser motivos de zombação e de sarro das pessoas. As pessoas irão rir de nós. E nós não queremos que as pessoas riem de nós. Nós não queremos muito menos que o diabo ria de nós. Nós queremos começar a construção e edificação da vida cristã em nossa vida e terminá-la. Eu quero. Alguém mais quer assim também? Amém? Nós queremos. E aí,
a partir desse texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo está dizendo que há uma construção sendo feita, há uma edificação a ser levantada. Ele diz que a gente é quem vai construindo, dia após dia, a nossa vida cristã sobre o fundamento que já foi falado, que é Jesus Cristo. A vida cristã, ela precisa ter uma base. E a base, primeiramente, é o caráter. Nós podemos ter talentos, nós podemos receber treinamento, nós podemos ter experiência, nós podemos ter reputação, nós podemos ter personalidade, mas se a gente não tiver caráter, não vale de nada. A base da vida cristã modelo é o caráter. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Caráter é o que você faz quando ninguém humano está por perto. Há duas palavras importantes que a gente tem que diferenciar e se habituar com elas. Uma é reputação, a outra é caráter. Reputação, ela é diferente de caráter. Reputação é o que as pessoas pensam e falam de você. Caráter é o que Deus sabe que você é. As pessoas podem estar pensando e falando mal de você, mas não é o que você é. As pessoas podem estar pensando e falando bem de você, mas não é o que você é. Porque aquilo que as pessoas pensam e falam a teu respeito, isso é a reputação, é a maneira que elas te enxergam. Caráter é a maneira que Deus te enxerga e Deus te vê. Caráter não vem pronto. Caráter não se compra. O caráter ele se constrói dia após dia na presença de Deus, quando a gente teme unicamente ao Senhor. Quando a gente procura agradá-lo acima de todas as coisas, independentemente dos que as pessoas sintam, dos que as pessoas pensem ou do que as pessoas fazem, você olha para o autor e consumador da tua fé e pede: Jesus, trabalhe no meu caráter. Trabalhe em mim, Senhor. Gente que tem caráter tem compromisso, amém? Primeiramente com Deus. Compromisso é a palavra que você empenha. Compromisso é o gesto de apoio que você dá. Compromisso é o sentimento de dever e atitude de responsabilidade perante alguma situação ou alguém ou alguma coisa. Gente de caráter tem compromisso. Gente de caráter tem também comprometimento. Ou seja, comprometimento é você colocar o teu coração naquilo que você está fazendo, dando sempre o melhor de você, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer setor da sociedade. Você dá o seu melhor, seja no teu comprometimento com Deus e com a palavra. Gente de caráter tem ética, que é a questão do bom costume, de viver uma vida com um costume superior. É gente que tem princípio universal, é gente que tem ações que acreditam, gente que não muda independentemente de onde esteja. Gente de caráter evidencia o fruto do Espírito narrado em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente de caráter. Quem quer ter uma vida cristã modelo, tem caráter. Segundo lugar, quem quer ter uma vida cristã modelo, entende que a natureza dessa vida cristã está relacionada ao serviço. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 12, versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia. Irmãos, nós estamos aqui para servir. As pessoas, elas vão se lembrar de nossas gentilezas muito mais e muito tempo depois de nossas palavras.
Elas vão se lembrar de nossas gentilezas muito mais do que os nossos ensinamentos e os nossos conselhos. Nós, como cristãos modelo, temos que servir. Temos que ser servo. Servo é alguém que tem um dom. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Você se torna servo quando você descobre o dom que você tem. Algumas pessoas pensam que servir é uma posição de inferioridade. Não é. Servidão é, cada um possui um dom natural e oferece esse dom para o próximo. Segundo a Escritura Sagrada, na cadeia de comando, o servo é uma pessoa que procura fazer com que a vontade soberana de Deus sobre a sua vida e a vida do outro se cumpra. Na cadeia de comando cristã, o ser servo não diz respeito a algumas pessoas privilegiadas. Na cadeia de comando cristão, todos nós fomos chamados para servir. Todos, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso, todo cristão que tem uma vida modelo é um cristão que serve. Logicamente, nós entendemos que ter os outros servindo aparentemente nos torna grande, mas Jesus disse, se você quiser ser grande, você deve servir. Mateus capítulo 20, versículo 26. Essa ideia de servir, ela é maravilhosa do ponto de vista cristão, porque significa que eu acabo com o senso de inutilidade na minha vida. Porque quando eu decido servir, eu passo a ser útil. Quantas pessoas se sentem inúteis na casa, se sentem inúteis na igreja, se sentem inúteis na vida, porque não acharam uma causa para servir. Quando elas descobrem uma causa para servir, com a qual se dedicar, elas acabam fazendo com que o senso de inutilidade seja colocado em segundo plano e elas acabam fazendo com que o senso de utilidade permaneça na vida delas. A base da vida cristã modelo é o caráter. A natureza da vida cristã modelo é o serviço, mas a razão da vida cristã modelo é o amor. Mateus capítulo 12, versículo 33 diz, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O amor precisa ser a razão da sua vida cristã. Você ama ser cristão? Você ama ser cristão? Você ama pertencer ao reino espiritual de Deus? Você ama as pessoas da igreja, da sua casa, do seu trabalho, da cidade? Você ama a igreja? Você ama Deus, o Senhor? Essa é a marca principal e modelar da sua vida como cristão. Eu acho muito interessante que nós só conseguimos amar a igreja, o outro, a si próprio, se primeiramente o nosso coração estiver transbordando de amor por Deus. Jesus, quando ele tem um encontro com Pedro, no livro de João capítulo 21, ele não pergunta a Pedro se ele era uma pessoa capacitada. Ele não pergunta se Pedro era sábio. Ele não pergunta se Pedro era educado, se Pedro era eloquente. Ele não pergunta se Pedro era diplomado, se Pedro tinha posses e bens. Ele não quis saber se Pedro era claro, era desenvolto, era ortodoxo ou qualquer coisa. Jesus só faz uma pergunta a Pedro: você me ama? Essa é a razão da vida cristã.
A razão da vida cristã é dedicar amor ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que está vivo e presente em nosso meio nesta noite. Algumas pessoas vieram no culto nesta noite por algumas razões mais pessoais e específicas. Mas a questão toda é, eu vim ao culto nessa noite para dizer, Jesus, eu te amo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, de toda a força. Eu te amo, Senhor. Aleluia. Porque essa é a razão da vida cristã. Amar. Por que é que Jesus pergunta a Pedro se você me ama? Porque Jesus sabia que quem o amasse, amaria a igreja. Quem o amasse, amaria as pessoas. Quem o amasse, iria sair destilando amor em todos os lugares que passasse. Amém? Amém? A base da vida cristã modelo é o caráter. A natureza da vida cristã modelo é o amor. Mas a medida da vida cristã modelo é o sacrifício. Lucas capítulo 14, versículo 27 diz, e qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Todos nós precisamos trabalhar duro em nossos empregos, mas a vida cristã não é emprego. A vida cristã, ela exige muito mais do que trabalho. A vida cristã, modelo, exige muito mais do que dedicação. A vida cristã modelo exige muito mais do que esforço. A vida cristã modelo exige muito mais do que experiência. A vida cristã modelo exige sacrifício. Tomar a cruz. E sacrifício, segundo o ponto de vista bíblico, é abrir mão da sua própria vontade. Abrir mão da própria vontade. Sacrifício na vida cristã é dizer não àquilo que lhe agrada. Porque nem sempre aquilo que te agrada, agrada a Deus. Sacrifício é afastar dos prazeres da carne. Sacrifício é perdoar o ofensor. Sacrifício, do ponto de vista da vida cristã modelo, é carregar a cruz a cada manhã. E a cruz não é a sogra, a cruz não é o filho, a cruz não é o marido, a cruz não é a esposa, a cruz não é gente, a cruz são as provações e os testes do Senhor sobre a nossa vida, porque Deus está nos medindo diariamente, e na medida do Senhor inclui o sacrifício. Sacrifício. Eu sei que para nós estarmos aqui nessa noite não é sacrifício, é privilégio. Lermos a Escritura Sagrada não é sacrifício, é privilégio. Fazemos orações não é sacrifício, é privilégio. Acreditar e confiar em Deus não é sacrifício, é privilégio. Mas em todos esses privilégios da vida cristã, Deus permite algumas cruzes que a gente tem que carregar. E não adianta tentar cortá-la, não adianta tentar pôr fogo, não adianta deixar de lado. A sua cruz, irmão, é a sua cruz. É a sua cruz. E a medida da vida cristã é assim, é o sacrifício. É o sacrifício. Mas, segundo esse texto do apóstolo Paulo, eu percebo também que a vida cristã modelo tem um propósito. E o propósito da vida cristã é a glória de Deus. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. O propósito da vida é glorificar a Deus. O propósito de vir aos cultos é glorificar a Deus. De trabalhar na igreja é glorificar a Deus. Nós queremos edificar e glorificar o nosso nome ou o nome de Deus. Quando as pessoas olham para a sua vida, para o seu trabalho,
para os seus feitos e realizações, elas glorificam a você ou elas glorificam o Deus que está em você e o Deus que fez através de você? Quer comais, quer bebais. A ideia do apóstolo Paulo aqui é basicamente a seguinte: desde as coisas mais simples até as mais complexas, desde as menores até as maiores, desde as de menos importância até as de mais importância, seja onde for, em qualquer lugar que vocês estiverem, tudo que vocês fizerem tem que ter um propósito, não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito aleatoriamente, não pode ser feito para pessoas, tem que ser feito para a glória de Deus, aleluia! Para a glória do Senhor. Esse é o propósito da vida cristã, fazer para a glória do Senhor, em tudo aquilo que você fizer na sua vida. A vida cristã modelo, ela tem ferramentas, e as ferramentas são a palavra de Deus e a oração. Não dá para ser cristão modelo sem palavra, não dá para levar uma vida exemplar sem oração. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 6, versículo 4, o seguinte: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Da palavra. A base é o caráter. A natureza é o serviço. A razão é o amor. A medida é o sacrifício. O propósito é a glória de Deus, mas nós não conseguimos isso sem oração e sem Bíblia. Eu fico profundamente pensativo como é que um cristão consegue sobreviver, não é viver, mas sobreviver espiritualmente sem oração e sem a Bíblia. Como é que a gente consegue passar uma semana inteira sem ler a Bíblia? Como é que a gente consegue viver o dia inteiro sem fazer uma oração? Os apóstolos tinham uma tarefa, tinham uma missão, que era ter uma vida diante do Senhor. E eles disseram o seguinte: nós vamos perseverar na oração e na palavra. Oração para ler a palavra e Deus falar, ler a palavra para entender e orar. Se a gente tivesse que fazer apenas duas coisas na nossa vida cristã, teria que ser orar e ler a Bíblia. Se Deus determinasse que a gente fizesse apenas duas coisas, seria ler a Bíblia e orar. Alguns de nós lê a Bíblia apenas no culto. Outros leem uma vez por semana. Mas a gente percebe que esses dois recursos constroem uma vida cristã modelo. Os apóstolos que andavam com o Senhor eram íntimos de Deus, foram escolhidos a dedos pelo Pai, compreenderam a importância da palavra e a importância da oração. Nós nos importamos com tantas coisas corriqueiras do nosso dia a dia. A gente alimenta o nosso corpo várias vezes no dia, mas a gente não alimenta a nossa alma e o nosso espírito da mesma maneira que a gente alimenta o nosso corpo. Quantas Bíblias a gente acha esquecida na igreja e fica dias aí? Ah, pastor, é que eu tenho várias, então tá bom. Mas quando a gente esquece o celular na igreja, a gente tem que ligar para a Nilceia tarde da noite para ela vir aqui abrir a igreja para a gente pegar o celular. A Bíblia não tem problema, mas o celular... Quando a gente
marca reunião de oração. Toda quarta-feira nós temos reunião de oração na igreja. E a gente faz aquelas campanhas de oração. Mas parece que alguns de nós ainda não percebeu a importância e a seriedade disso. Aí a vida cristã fica medíocre. A vida cristã fica mediana. A vida cristã não fica exemplar para ninguém. Porque se um cristão não ora, se um cristão não lê a Bíblia, ele não serve de exemplo. Ele não serve de modelo. E a minha proposta nessa noite é que a gente descubra como ter uma vida cristã modelo, uma vida cristã exemplar, independentemente da idade, da cor da pele, independentemente de há quanto tempo estou em Cristo, independentemente de há quanto tempo eu comecei a construir a minha vida sobre as bases cristãs espirituais. Será que eu tenho servido de modelo para os outros que estão chegando e para aqueles que estão aqui há mais tempo? Meu irmão, minha irmã, isso é uma pergunta que somente você pode responder para si mesmo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, cada um a si mesmo. Palavra e oração, essas são as ferramentas para uma vida cristã, modelo, exemplar, extraordinária. É o exemplo dos apóstolos que a gente temos que seguir. Não é a frequência cultica ou quantos cultos eu participo por semana. Não é a participação nos programas da igreja que me mede. Não é a minha participação nos eventos, não é o quanto eu participo dos ministérios. O que me mede diante de Deus é quanto tempo eu passo com a Bíblia, lendo, e quanto tempo eu passo com Deus em oração. Em oração. Eu amo o Senhor. Quanto tempo você passa na companhia do Senhor que você ama? Em oração. Porque quem ama quer estar perto, quer conversar. 7º lugar, o privilégio da vida cristã modelo é o crescimento. No versículo 10 do texto que eu li diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Nenhum de nós aqui já tem tudo o que precisa para servir o Senhor. Nenhum de nós aqui já chegou onde poderá chegar em Deus. E é isso que torna o servir a Deus algo maravilhoso. Porque quando a gente serve a Deus, Deus nos dá a oportunidade de crescer continuamente nele. Paulo diz que o fundamento está posto, agora você vai construindo, ou seja, faça um edifício em cima disso. Construa. É por isso que você tem que prosseguir firme em sua caminhada, para crescer dia após dia. Tem gente que está recém-chegado na igreja, nasceu de novo agora, está começando a crescer. Tem gente que está há anos crescendo, tem gente que está aqui há décadas crescendo no Senhor. É um privilégio maravilhoso a gente crescer em Deus. Porque a vida cristã, modelo, é uma vida de crescimento, não é uma vida de estagnação e nem de retrocesso. O próprio Senhor diz, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto. Ou seja, o alvo e propósito do Senhor é crescimento. Quem não cresce tem algum problema. Um corpo que não cresce, pode ser que tenha alguma enfermidade que precisa ser tratada para o crescimento normal acontecer. Crescimento. E Paulo diz, construam. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não fiquem com o seu olhar fixo nas suas fraquezas e nas suas falhas. Não foque naquilo que deu errado, porque até aquilo que deu errado serve de lição para a construção de sua vida cristã. Ou seja, eu fui por esse caminho, não deu muito certo. Então é melhor eu não ir mais por esse caminho. E aí você aprendeu uma lição e você cresce com aquela lição que você aprendeu. Você não deve olhar para os seus embaraços na vida.
Você tem que olhar para o autor e consumador da tua fé. Você tem que olhar para Jesus e para a suficiência do Todo-Poderoso. Ele diz que Ele está no alto e sublime trono. Ou seja, para que a gente cresça, a gente tem que olhar para o alto. E o Senhor vai nos puxando cada vez mais e construindo a nossa vida cristã modelo. Aleluia. Aleluia. 7º lugar. A vida cristã modelo tem um poder. E o poder não é uma força. O poder da vida cristã modelo não é uma coisa. O poder da vida cristã modelo não é uma energia. O poder da vida cristã modelo é uma pessoa. O poder da vida cristã modelo é o Espírito Santo. Aleluia. Não dá para ser exemplar sem ter o Espírito Santo. Não dá para ser modelo sem ter o Espírito Santo. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Não conseguimos viver uma vida cristã modelo sem a força do Espírito Santo em nós. Não podemos ser avivados e poderosos em Deus através de seminários, de reuniões ou por qualquer outro meio, se o Espírito Santo de Deus não der a você poder e avivamento. O poder e o avivamento não virá de outra forma, apenas através do Espírito Santo. Aleluia. Somente através do Espírito Santo de Deus. O poder não vem de homens. O poder não vem de instituições. O poder não vem de vontade. O poder não vem de querer. O poder não vem por delegação. O poder vem do Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite. Aleluia. É o Espírito Santo. Jesus nos ensina a respeito disso. E a minha pergunta é: o que você está fazendo como cristão e para se parecer com um cristão? Isso que você está fazendo é na tua força ou é na força de quem? É na sua dependência ou é na dependência do Espírito Santo? O próprio Jesus em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus entendia que ele precisava de um poder enquanto homem aqui na terra. E esse poder vem do Espírito Santo. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pastor, será que eu tenho o Espírito Santo? Quando você tem o Espírito Santo, você sabe. Jesus sabia. Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus não disse: olha, eu imagino que o Espírito esteja sobre mim. Jesus não disse: eu gostaria que o Espírito estivesse sobre mim. Jesus não disse: quem sabe um dia o Espírito vem sobre mim. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Que essa seja a sua convicção, que essa seja a sua certeza, que essa seja a maneira que você se mova na sua vida, na certeza de que quer esteja na igreja, quer esteja em casa, quer esteja na rua, quer esteja no trabalho, quer esteja em qualquer lugar, a sua convicção seja: o Espírito Santo está sobre mim. Aleluia. Pelo que Ele me ungiu, rebachuri canta lá baixai. O Espírito está sobre mim. Independentemente de como você entrou aqui nessa noite, tem gente que entrou
com uma opressão sobre si, tem gente que entrou com um peso sobre si, tem gente que entrou com uma decepção sobre si, tem gente que entrou com um desânimo sobre si, tem gente que entrou com o peso do pecado sobre si, mas nessa noite que todas essas coisas fiquem no altar do Senhor, e você saia daqui com o Espírito Santo sobre a tua cabeça, sobre o teu coração, aleluia. O Espírito Santo, nessa certeza, nessa convicção. Vida cristã modelo não é na base da força. Vida cristã modelo não é na base da imposição. Irmão, irmã, eu posso cobrar você todo santo dia. Seja santo, seja santo, seja santo. Eu não tenho poder de fazer essa santificação na tua vida, mas eu conheço alguém que está aqui nessa noite, que tem um nome santidade, que é o Espírito Santo, que pode te santificar também, aleluia. Santificar a tua vida total e completamente. Espírito Santo, é isso que você precisa na sua vida. Ah, pastor, eu pensava que eu precisava de dinheiro. Dinheiro é importante. Eu pensei que eu precisava de fama, de sucesso, ou coisas do mundo parecidas com isso. Mas ouça alguém que está servindo a Deus há 22 anos. Ouça, quero dizer para você o seguinte: o Espírito Santo de Deus é tudo o que você precisa, aleluia. É dele que você precisa, na tua vida, na tua casa, na tua família, para te dar direção, recanta lá baixaia, para te dar inspiração, para cuidar de você, para te consolar, para te sustentar, para te fortalecer, para te ajudar, para tomar você e carregar nos braços. O Espírito Santo é o teu amigo maravilhoso. É dele que você precisa. É dele que você precisa. Paulo diz que nós estamos construindo, mas não dá para construir sem o Espírito Santo. E ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Oitavo lugar, o modelo da vida cristã, me perdoem a redundância, mas o modelo da vida cristã, é Jesus Cristo, aleluia. Pastor, como é que eu faço para ser um cristão modelo? Se pareça com Jesus. Versículo 11, Paulo diz isso: ninguém pode pôr outro fundamento, além do fundamento que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nós, na nossa vida, precisamos de modelos, porque quando a gente tem modelos, essa é a melhor forma de aprender, é a melhor forma de seguir o exemplo. Aí Paulo diz também em Efésios capítulo 4, versículo 13: até que assim todos cheguemos à unidade na fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, atingindo a maturidade completa, conforme o modelo da pessoa de Cristo. Jesus é o modelo para as nossas vidas. Não são os artistas, não são aqueles famosos da internet ou da TV, não são aqueles que a gente aprecia ou admira. Jesus é um modelo, porque se você fizer de Jesus o seu modelo, o seu caminho e a sua caminhada cristã terá êxito. Jesus é o seu exemplo. Os nossos jovens fazem um acampamento e o título é o OQJF, o que Jesus faria. Imagine por um instante se Jesus fosse você, se Jesus servisse nessa igreja na função que você serve, como seria? Imagine se Jesus fosse você no teu trabalho, como é que seria? Imagine Jesus sendo você na sua casa, como é que seria isso? Não você, mas Jesus sendo você na sua casa.
seus comportamentos, suas atitudes, suas falas, suas conversas, sua vida. Imagine Jesus sendo você nas suas conversas, aquilo que você fala. Imagine Jesus sendo você na oração, na fé. Imagine Jesus sendo você no caráter, no serviço, no amor, no sacrifício. Jesus é o nosso modelo. Você pode se espelhar nele. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento, a não ser Jesus, que já está posto. E ele diz assim: aí vocês precisam construir. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra que cada um fizer se manifestará. Amados, a partir desse texto da Escritura Sagrada eu tenho a seguinte compreensão: caráter vale ouro, caráter vale prata, caráter vale pedras preciosas. A partir desse texto de Paulo eu aprendo que serviço vale ouro, serviço vale prata, serviço vale pedras preciosas. A partir desse texto da Escritura Sagrada, eu aprendo que amor vale ouro, amor vale prata, amor vale pedras preciosas. Eu aprendo a partir desse texto da Escritura Sagrada que sacrifício vale ouro, sacrifício vale prata, sacrifício vale pedras preciosas. A partir desse texto da Escritura Sagrada eu aprendo que glorificar a Deus vale ouro, fazer para a glória de Deus vale prata, fazer para a glória de Deus vale pedras preciosas. Eu aprendo a partir desse texto da Escritura Sagrada que ter o Espírito Santo na vida vale ouro, vale pedras preciosas, vale prata. Eu aprendo a partir desse texto da Escritura Sagrada que ter Jesus como modelo vale ouro, vale prata, vale pedras preciosas. Mas o texto continua dizendo que tem coisas que vale feno, que vale palha, que vale madeira, ou seja, quando o fogo passa, queima tudo e destrói. É por isso que ele fala a respeito, veja muito bem como é que você vai construir, qual é o material que você vai escolher, sobre o fundamento que já está posto, porque um dia o fogo de Deus vai passar para testar. E a gente corre um risco muito grande de passar a vida inteira na igreja, décadas na igreja, e quando o fogo de Deus passar para testar aquilo que a gente está construindo, valer palha, valer feno, valer madeira, e o fogo queimar e não servir para nada, e a gente perder décadas da vida na igreja, no sentido de obra, de trabalho, de serviço, porque a gente não faz para glorificar Deus, a gente não faz com um bom caráter, a gente não faz com amor, a gente não faz com sacrifício, a gente não faz para a glória de Deus, a gente não está disposto a fazer segundo os padrões da Escritura Sagrada, a gente vai fazendo por fazer. Nós temos que ser e temos que fazer, mas fazer do jeito de Deus. Não é do meu jeito, nem do seu. É do jeito de Deus. Eu esperava um amém, pelo menos. É do jeito de Deus. Porque quando é do jeito de Deus, aí a vida cristã fica modelo. Aí a vida cristã fica ideal. Aí a vida cristã fica exemplar. Aí a vida cristã acontece nos parâmetros da Escritura Sagrada. Aí vale ouro, vale prata, vale pedras preciosas. Aí vale a pena consultar a Escritura. Aí vale a pena orar. Aí vale a pena